Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindas. Olá, como estão? Tudo bem? Oi, Cione, oi, Ana, oi, Mar, tudo bem? Vão chegando aí, gente. Ô, tema bom, oi, Ana, ô, tema bom de falar, né? E tema difícil de falar. Oi, Ana Lu. Bom, gente, vamos lá, que eu vou fazer daquele nosso jeito, vou fazer uma live mais curta, mais papo reto, como eu gosto de falar, que eu acho que é sempre bom, né? Hoje o nome da live é Aprender a Perder e o que isso tem a ver com maturidade emocional. Quem é que sabe perder, né, gente? Difícil esse tema, por isso que eu quero trazer um olhar sobre esse tema mais maduro, mais de adulta e um lado mais simbólico, assim, que eu acho que ajuda muito a gente a trazer essa maturidade emocional para as perdas da vida da gente, porque quero começar a live dizendo que perdas são inevitáveis, elas fazem parte do que há de natural nos processos psíquicos, né? Então, a gente tem que aprender a perder. Vamos lá? Bom dia para todo mundo que está chegando aí. Oi, queridas, ó, vou pedir aquela cooperação de vocês. Dá um oi, manda um coração, faz alguma coisa assim, tecnicamente aí, porque daí a live sobe e é entregue para mais gente e vocês me ajudam a fazer a live crescer aí. Agradeço desde já essa cooperação aí de vocês, é sempre uma delícia e vocês sempre mandam. Às vezes mandam um oizinho, escreve uma coisinha, isso, manda um coração, que a live pula mais, né? Mas vamos lá, vamos começar, gente. Primeira coisa que eu queria trazer esse olhar mais simbólico, que é um jeito bem legal de falar que 40 anos é mais ou menos o marco ali para a nossa entrada na segunda metade da vida, como o Jung chama, né? Então, para algumas pessoas acontece um pouco antes dos 40, para algumas um pouco depois, mas eu vou falar 40 anos, sintam-se incluídas, né? Mas o marco da metade da vida, né, dos 40 anos, é porque até 40 anos a gente vive enchendo a nossa mochila, né? A gente vive acumulando coisas. A gente vive muito pautado nos exageros, nas coisas que a gente precisa ter. Então a gente precisa acumular coisas. Pensa bem, né, gente? Tudo, a gente está aprendendo o que é, né? A gente está aprendendo o que a gente é nesse mundo e o que é um mundo até 40 anos, de uma maneira mais prática mesmo, assim, a gente está virando adulta mesmo ali, até os 35, 40 anos. E tem gente que não vira adulta ainda até ali, né? Mas essas são as exceções, mas vamos falar aqui. Então, essa coisa da gente ter que acumular e ter medo de soltar é porque custa muito a gente ir enchendo essa mochila de informações, de entendimentos, de bens, de pessoas, de amores, de dinheiro, de trabalho. Então a gente fica assim, numa fissura mesmo até esses 40 anos de acumulação. Nós somos todas acumuladoras, né? Seja de sensações, de informações, ou seja de coisas físicas. E o que acontece a partir desses 40 anos? O que acontece psiquicamente 40 a mais? A vida começa a trazer pra gente ensinamentos, né? Situações pra gente aprender a começar a perder. Porque essa segunda metade da vida, ela é pautada em perdas. É hora de diminuir a carga, é hora de desacumular, é hora de desapegar, é hora de entender o que nos serve, o que deve ficar na nossa vida e o que a gente deve soltar. Tem uma parte nossa que a gente escolhe isso e tem uma parte que a vida arranca, que a vida arranca, que a vida tira da gente. E daí a nossa tarefa é saber lidar com isso. Então, não é fácil, mas eu queria abrir essa live falando que
psiquicamente tem esse processo de acumular coisas na primeira metade da vida e aprender a soltar, aprender a perder na segunda metade da vida. Mas quero também trazer para vocês esse olhar patriarcal do tamanho da carga que tem para todas nós o verbo perder. Gente, vocês já pensaram em como que quando a gente fala que vai perder alguma coisa, da palavra perder, da palavra perda, vocês já entenderam que a gente sente no corpo, a gente sente assim um pânico de perder? Como a sociedade patriarcal capitalista atual, que é onde todas nós nascemos, todo mundo que está vendo essa live, seja gravada ou ao vivo, nasceu numa sociedade que amaldiçoou, demonizou, acabou com qualquer naturalidade na perda. A perda foi demonizada, ela foi negativada, ela é uma coisa que apavora as pessoas. Segura essa informação. Ninguém gosta de perder. Só que agora eu quero trazer uma outra informação. Todos os processos humanos, todos os processos psíquicos, eles contemplam o tempo de perder. Então, olhe que paradoxal e que esperto sob o ponto de vista de manipulação do patriarcado capitalista. Nós fomos ensinadas desde pequenininhas que perder é ruim, que não pode perder, que perder é negativo. A gente tem pânico, medo de perder. E em contrapartida, todos os nossos processos internos, sem exceção e sem negociação, para a gente fazer os nossos processos, a gente vai ter que passar pelo período de perder. Por que vocês acham que a gente tem tanta dificuldade de fazer processo? Porque a parte de perder é um horror, é um pânico. Por outro lado, né, gente? Então, quero trazer esse olhar. Agora eu quero trazer outro olhar. Quero trazer vários olhares aqui para ampliar com vocês e para a gente ir lá para o final, onde eu sempre trago algumas percepções e caminhos aí para a gente se virar com tudo isso. Tá? Por outro lado, nunca na atualidade a gente teve tanta gente falando que não tem tempo e as pessoas têm medo de perder tempo e perder vida. É ou não é? Levanta a mão aqui, quem é que não tem medo de perder tempo e de perder vida? Todas nós temos esse pânico de perder tempo e de perder vida. Em contrapartida, nunca na história da humanidade a gente perdeu tanto tempo e tanta vida com coisas banais, ridículas, superficiais, pobres, coisas que não agregam no processo, coisas que são que manipulam a gente, que levam a gente para a escassez. Então, a humanidade nunca teve tanto pavor de perder e nunca perdeu tanto de si mesmo e do seu próprio tempo, correndo atrás do próprio rabo, como a gente chama. E eu quero trazer aqui um ponto de vista, e tudo isso começou, gente, porque uma amiga minha me mandou um podcast, eu vou colocar o podcast depois lá nos stories, de um cara que estava falando sobre a arte de perder, e ele cita também, né, a Elizabeth Bishop, que é uma poeta, né, que tem um texto muito famoso que chama The Art of Losing, a arte de perder. Eu vou colocar nos stories lá depois também para vocês, tá? E ela fala muito sobre como a gente tem que aprendendo a perder na vida, né? Que perder não é nada sério. Ela fala isso na poesia, né? Ela fala assim, nossa, eu perdi um tempo, eu perdi a vida, eu perdi 2 casas, eu perdi o relógio da mamãe, eu perdi... E não foi nada sério. Porque, na verdade, não, o que ela traz ali, né, com essas brincadeiras, e o que eu quero trazer aqui, é que quando ela fala não é nada sério, ela tá falando que é natural, que não é para morrer,
que perder faz parte da vida. Que qual é o problema? A gente vai perder tudo, a gente vai perder esse corpo, a gente vai perder as nossas conquistas, os nossos títulos, a gente vai perder as coisas uma hora ou outra, quando a gente perder esse status aqui, dessa persona que vive no planeta Terra. E sabe Deus se tem outra vida, sabe Deus onde é que a gente vai, sabe Deus e sabe sei lá quem, né? Mas aqui já estou indo para um outro lugar. Mas vocês entendem que eu acho interessante esse jeito que ela fala, e não é nada sério perder. Porque ela está tentando trazer ou se convencer, ou os dois, de que as perdas são naturais. A gente se apegou, né? A gente aprendeu a se apegar ao que as grandes instituições ensinaram a gente que é para fazer. Quais são as grandes instituições da nossa vida? A família, a escola, o casamento, o trabalho, né? As instituições de trabalho, os empregos, as profissões, os títulos, gente. E dentro disso, esse funcionamento da sociedade, a gente não quer perder nada. Então, assim, quantas de vocês não querem perder os benefícios, ou o emprego, ou o título, e ficam se violentando dentro de instituições e dentro de trabalhos que não tem nada a ver, que são não naturais para vocês? Quantas de vocês ficam dentro de um casamento, né? A instituição casamento, porque tem medo de perder aquela coisa que é ruim, mas é alguma coisa, tem medo de perder o parceiro, tem medo de perder a vida, a regalia, a casa, enfim, e ficam ali. Quantas pessoas têm medo de perder esse corpo físico que vai envelhecendo e vai ficando flácido, vai ficando velho, vai ficando enrugado? E as pessoas vão fazendo um monte de coisas e ficando apavoradas com a própria imagem, porque elas têm medo de perder essa imagem, porque elas acham que é só essa imagem que vai fazê-las amadas ou valorizadas nessa sociedade que dita isso. Então, eu quero mostrar para vocês como o sofrimento, ele está sempre permeado pela nossa inaptidão de lidar com as perdas que são naturais. Quando eu falo de maturidade emocional, como é o título da live, a maturidade emocional, gente, não vem exatamente com o tempo de vida que a gente tem. Tem muita gente que tem 90 anos e é infantil. Tem muita gente que tem 80 anos e está ainda com a criança no fronte da vida. Então, envelhecer não quer dizer exatamente amadurecer. Por quê? Porque o envelhecer é físico e o amadurecer é psíquico. Agora, eu quero trazer essa questão do envelhecer aqui, porque o que é envelhecer? Envelhecer é perder. Pense numa árvore, eu gosto dessas imagens. Pense o que uma árvore faz também, quando ela vai morrendo, o que um animal faz, o que a natureza faz. Ela vai perdendo, ela vai enfraquecendo, ela vai perdendo as folhas, os animais vão perdendo os pelos, vão perdendo a exuberância, né? Vai secando. O que é o envelhecer sob o ponto de vista fisiológico até? Quando a gente envelhece, a gente vai perdendo água, a gente vai enrugando, a gente vai diminuindo. Já viu uma velhinha bem velhinha, como ela é pequenininha, como ela é enrugadinha, porque ela perdeu essa parte, né, do viço da vida. A gente vai entrando no outono, a gente vai perdendo as folhas para chegar no inverno, no escuro, na noite, que é a morte. O Jung tem um texto lindo sobre quando o sol começa a se pôr, né, que é a metade da vida. Essa primeira metade da vida, o sol vai subindo e chega no ápice, no meio-dia da vida, que é ali pelos 40 anos. Aí a gente começa com o nosso próprio pôr do sol. E daí o sol vai se pondo, vai ficando mais escuro, mais frio, mais quieto, até a gente morrer. É tão bonita essa simbologia. Gente, e esse amadurecer, esse entendimento, essa aptidão de lidar com as nossas perdas, vocês já viram que tem a ver com soltar? A gente vai perdendo as pessoas, a gente vai perdendo vontades, a gente vai precisando de menos, no natural, tá? No saudável da vida. Envelhecer é ir precisando de menos coisas, de menos pessoas, de menos aprovações, de menos
interações com o externo. É a gente começando a se bastar como ser. A gente vai precisando de menos. Por quê? Porque a gente está se preparando para esse momento da solidão, da morte. E eu aposto que essas palavras que eu estou falando devem dar para algumas de vocês ai, solidão, tristeza, morte, perda, ai que medo, ai que pânico. Eu sei que para muitas de vocês, só essas palavras que eu estou falando já devem dar vontade de sair da live, se é que algumas não saíram. Falar, eu não quero escutar isso. Gente, se a gente não aprender a escutar isso, a gente vai ficar sempre com pavor disso, sempre com medo disso. E o que é viver uma vida com medo de passar pela etapa que é inegociável, que é envelhecer? É inegociável envelhecer. E eu diria que é inegociável psiquicamente não amadurecer. A conta que vem para quem não entra na maturidade emocional com o passar da vida é altíssima na velhice. É só você olhar para o lado. E você sabe que eu acho que essa grande inaptidão de lidar com as perdas, ela tem muitas coisas que permeiam isso que eu acho que fazem sentido. Primeiro, que nós ficamos muito longe da natureza no nosso estilo de vida, no nosso jeito de viver. A gente fica longe da natureza, longe dos processos naturais. Então, envelhecer e amadurecer e saber perder ficou uma coisa que a gente fica evitando e a gente não lembra que todo o mundo, toda a natureza está cheia de perdas o tempo inteiro. Então, a gente não tem intimidade com o processo de perda. E quem não tem intimidade com uma coisa, tem medo dessa coisa. Se sente desconfortável perante essa coisa. Então, uma das coisas que eu acho muito legais é a gente se voltar para a natureza, olhar os processos naturais da vida, sabe? Deixar o animal que está velho morrer, sabe? Ver que aquela árvore tem que morrer e parar de querer salvar tudo. As pessoas querem salvar tudo. Elas querem interferir em tudo, na natureza também. A natureza está aí, ela está desgastando, deixa as coisas morrerem. Eu acho que é um treino interessante, sabe, pra gente. Outra coisa é que a gente perdeu o valor do nosso ser para o valor do ter. Então a gente acha que ser feliz é ter dinheiro, a gente acha que ser reconhecido é ter status, é ter coisas, né? Então o ter, ele tomou conta de tudo e o ser foi lá não sei para onde. E é o ser que sabe que é natural perder. O ter, não. O ter quer acumular. Você já viu alguém que é baseado, que a vida dele é pautada no ter, gostar de perder? Essas pessoas são competitivas, elas não querem abrir mão de nada, elas são acumuladoras. A gente ficou longe do ser, a gente não aprende a perder. E a outra coisa que aconteceu na nossa vida atual também, né, nessa fase coletiva, é que a gente está muito longe dos processos. A gente está longe dos processos. Tudo ficou tão rápido com a internet, com a tecnologia. Esse mundo VUCA, né, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que a gente fala por aí no futuro do trabalho, a velocidade das coisas está tão rápida que a gente esqueceu que existe processo na vida. E eu quero falar sobre processo aqui, gente. Processo, todo e qualquer processo que a gente tem que passar, ele é pautado na escolha de um caminho. Quando a gente resolve passar por um processo na nossa vida, seja ele de qual for, um processo de casar, o processo de se separar, o processo de ter um filho, o processo de não ter um filho, o processo de sair da casa dos pais, o processo de começar um trabalho, de sair de um trabalho e começar outro, o processo de terminar um relacionamento, o processo de cuidar da sua saúde. Todos os processos que a gente tem que passar e quer passar, e alguns a gente não quer, mas vai ter que passar na vida, são escolhas de caminho. E todas as escolhas que a gente faz na nossa vida vão ter uma perda. Escolher um caminho é perder o outro caminho. Escolher é perder.
Acho que essa frase é bem importante aqui. Quando a gente escolhe ser mãe, a gente perde um monte de coisa, mas a gente ganha esse sentimento da maternidade. Se você escolheu não ter filhos, você vai ganhar um monte de coisa, liberdade, possibilidade de aprofundamento em outras áreas que trazem a maternidade, que não é humana, mas você vai perder essa possibilidade. Se você escolhe não se relacionar, você vai ganhar possibilidade de, sei lá, de sair com um monte de gente, de não ter um casamento, de transar com todo mundo, de não ter esse rótulo, mas você vai perder a conjugalidade que é. E se você escolhe a conjugalidade de um relacionamento profundo, você vai ganhar essa conjugalidade psiquicamente na tua vida e você vai perder essa outra liberdade de ter as outras coisas. E assim vai, podia falar aqui um monte de coisa. Escolher é perder. Vocês entendem por que, se você olhar para a geração mais jovem, tá? Porque eu tô falando com a galera de 40 a mais aqui, que é meu público, mas pensem nos filhos de vocês, nas pessoas mais jovens, elas não conseguem escolher as coisas? Vocês repararam que coletivamente a gente está vivendo um momento que as pessoas não conseguem escolher? Elas não sabem o que elas querem ser, elas não sabem o trabalho, elas não sabem se elas querem casar, elas não sabem nada. E na minha opinião, elas não sabem escolher porque elas não sabem perder. Elas querem tudo. E de alguma forma, a tecnologia, a internet, o excesso de informação dá a sensação que a gente pode tudo, que a gente pode acumular tudo, que a gente aperta um botão e tem uma informação, que a gente aperta outro e tem uma coisa. E daí as pessoas não sabem perder. E daí elas não sabem escolher. E daí elas ficam, sabe o que, gente? Sem nada. Porque quem não sabe perder, também não sabe ganhar. Vocês estão entendendo? Quem não sabe a arte de perder, quem não tem dentro de si a arte de perder, não tem dentro de si a arte de ganhar, de possuir uma coisa profundamente. Não é profundo isso? Não é forte? E aí, gente, eu queria trazer para vocês um outro olhar também para a gente começar a finalizar a live aqui. Fiquem aí comigo, que essa parte final é forte. O que a nossa geração aí, das 40 a mais, que eu tô falando com vocês, a gente também começa a entrar um pouco nesse fluxo desse mundo mais atual, que é não querer perder nada, não saber fazer pelos processos, não saber passar pelos processos, né? A gente quer acumular, tá tudo no ter, tá tudo naquilo, a gente não sabe. Nem envelhecer, a gente sabe, nem envelhecer a gente quer. As pessoas querem ficar jovens, elas não querem perder. E a vida puxando, e a vida arrancando, e a vida falando, vai pro teu natural, passa pelo processo, vai em direção ao teu fim. É por isso que você nasceu, para ir em direção ao teu fim. E a vida puxando, e todo mundo ali, uau! Nós todas, eu também passo por vários medos, várias coisas que eu tenho trabalhado em mim. E daí, tem um momento atual, veja se vocês se identificam, que a gente perde as coisas na vida e finge que nem queria mesmo. Ah, não queria mesmo, eu perdi, tudo bem. Ou as pessoas perdem e elas escondem que aquilo foi uma perda. Não, imagina, não, eu mesma retirei. Não, imagina, não, isso aí eu mesma resolvi que eu não queria mais. Estou fazendo até a voz, porque até a voz as pessoas fazem. E a outra coisa que tem acontecido coletivamente, que eu acho que é uma das piores, a pessoa perde e imediatamente ela repõe para não passar pelo desconforto de perder. Ela se separou e ela imediatamente repõe o marido. Ela perdeu o emprego e imediatamente ela entra numa outra coisa. Ela perdeu um filho e imediatamente ela entra numa outra coisa. Ela perdeu a mãe e imediatamente ela entra numa outra coisa para repor aquilo, repor. E se você repuser coisas antes de passar pelo luto e do processo e de entender que você perdeu, se você repuser imediatamente uma coisa na tua perda, você tem a sensação que não perdeu.
mas você perde dobrado, porque você perdeu aquilo e ainda você perdeu, sabe o quê? A chance de aprender a elaborar essa perda. Bateu aí, gente? Então, essas 3 armadilhas são 3 grandes ciladas da sociedade atual. Perde e finge que não queria. Perde e esconde de você mesma que aquilo foi uma perda. Ou perde e repõe imediatamente para não ter que falar mais disso. E assim, gente, as pessoas não fazem a travessia. Elas não atravessam a perda, que é atravessar uma perda, é poder atravessar um rio que te leva para um outro lado do teu ser. Atravessar essa perda, sentir essa perda, ganhar a arte de saber perder, como diz Bishop. Saber atravessar esse rio, que pode ser de lágrimas também, pode, gente. Perder não é fácil, perder não é gostoso. Aprender a atravessar esse rio e chegar lá do teu outro lado vai te dar uma coisa que é a mais valiosa da vida. Vai te dar a certeza, ou a possibilidade, mas acho que é a certeza de que você pode recomeçar. E você poder recomeçar lá do outro lado do rio, porque você atravessou o rio, vai te dar a certeza de que você pode ser de novo você sem aquele pedaço que você era antes. E aí, eu acho que a gente pode começar a dizer que a gente está aprendendo a viver de forma madura emocionalmente. Porque isso é vida. A vida vai tirando aspectos, pedaços, situações e pessoas da gente para a gente poder aprender que a gente tem que vir a ser aquela nova parte nossa, né? Deixando aquilo para trás para a gente aprender que a gente pode seguir em frente sem aquele pedaço. E para a gente aprender que a gente pode seguir em frente mais leve para outras coisas virem também. Para outros aprendizados, outras pessoas, outras situações. Então, quem não atravessa o rio da perda nunca vai ter a potência, nunca vai sentir a potência que é poder recomeçar de uma outra forma a vida. E daí eu acho que quem não aprende isso vive uma vida muito superficial, né? Muito igual, muito chata, muito pesada. Por que a vida de tanta gente é pesada? Porque ela não deixa de perder nada, ou ela finge que não perdeu nada. Aí acumula, acumula, acumula. E a vida vira uma tonelada de frustrações e de coisas que a gente não pode dar conta de carregar. Então, como diria Bishop, né? A Elizabeth Bishop, que é essa poeta que eu falei que tem The Art of Losing, né? E que ela fala tão lindamente, né? Perder não é nada sério. Então eu quero com essa live trazer, essa live tem tudo a ver com o conteúdo do meu curso Travessia, né? Não é à toa que o nome desse curso é Travessia, tem uma galerinha aí que fez a turma 1, né? Eu sempre gosto de fazer que eu fiz esse curso Travessia, gente, simplesmente porque eu juntei essas possibilidades, esses aprendizados, essas coisas e quis compartilhar, porque eu também preciso escutar isso para sempre, porque eu acho que esse entendimento, né, quando a gente vai entendendo essas coisas, a gente vai ganhando potência e a gente vai ganhando paz de ser quem a gente é, sabe? Paz de ser você, tendo perdido um pedaço, tendo, sabe, abriu mão daquilo, perdeu aquele outro, foi retirado de uma coisa, perdeu, mas perdeu, pode ser desapegou, aliviou, sabe, tirou um peso, sofreu, renasceu, recomeçou. As pessoas
mais incríveis que eu conheço e aposto que vocês vão partilhar desse sentimento, as pessoas mais legais que a gente conhece, as pessoas com as quais a gente mais quer ficar perto, são pessoas que recomeçaram, que atravessaram o rio, que perderam bagagem e que estão lá, mais leves, mais disponíveis, mais abertas para a vida. Porque quando a gente aprende a fazer a travessia das nossas próprias perdas, a gente pode respeitar e olhar a perda dos outros com outro olhar também, sabe? Com um olhar de mais empatia, de conexão, e a gente começa a se juntar. Eu gosto de dizer que eu fiz o curso, ó, as meninas estão falando aí, as minhas alunas do curso, porque a gente faz uma egrégora que a gente chama, né? E essa egrégora, gente, a gente se entende. É tão gostoso, é ou não é? Ó, e tá a Cris, tá a Cione, tá a Ana, né? Que estão aí, mais tantas, a Vani também. A gente pode falar umas com as outras desses sentimentos e ter... Turma 1 tá aí, né? Aí, Cione, querida. Em outubro tem turma 2, viu, gente? Já vão se preparando aí, em outubro tem turma 2. Mas essa live é muito travessia, é ou não é, galera do Travessia? É muito de saber fazer essa travessia, porque eu quero encerrar essa live dizendo para vocês que atravessar é preciso e chegar nem sempre é preciso, porque vai chegar onde, gente? A vida muda toda hora e o ego decidir onde que ele vai chegar. É tão pobre da gente viver uma vida focada num lugar que tem que chegar porque o ego resolveu. Atravessar é preciso. Saber atravessar, saber perder, saber recomeçar, saber seguir, saber ficar perto dessa natureza de si mesma que é ganhar e perder, né? Pegar e soltar. Acho que é tão bonito porque a gente fica íntima de nós mesmas. Como eu falo lá no curso, a gente aprende a dar as mãos para nós mesmas e ficar com uma relação, ressignificar o relacionamento que a gente tem com a gente mesma. E isso é o maior sentido da vida. É o maior sentido da vida. Então, eu espero que essa live contribua para os processos de vocês, que ela traga também um olhar de vocês poderem ampliar os seus processos. É isso que eu quero sempre com o meu conteúdo, com as minhas lives. E dizer que, se isso faz sentido para vocês também, fiquem aí por perto, porque em outubro tem a turma 2 do Travessia. E é um curso que fala sobre tudo isso. Se isso bate no teu coração, se isso toca você, fica por perto pra gente aprofundar mais nisso juntas lá, num outro ambiente, né? Num ambiente mais possível da gente aprofundar, tá bom? Um grande beijo, obrigada aí pra vocês pela presença na live. É sempre muito gostoso fazer live com gente interagindo aí, então eu agradeço os corações, os comentários, e eu vou colocar a live lá, vou deixar a live salva e vou colocar o poema da Bishop e vou colocar também o podcast que a minha amiga Juliana me deu e que foi ele que me deu a inspiração para trazer esse tema para vocês. Vou deixar tudo aí para vocês à tarde, tá bem? Ô, Nasha, que querida, que delícia ver você aqui. Vani, Godinho, um beijo também. Elaine, Cione, obrigada pela companhia. Cris, Buzo, obrigada pela companhia. Gente, um beijo, até depois.